Seja bem-vindo ao meu canal aqui, o Ednar Sumbanzi. No vídeo de hoje nós vamos resolver o exame de Biologia UEM 2021. Vamos para a primeira questão. Analise as seguintes afirmações e escolha a alternativa que melhor descreve a célula. Alternativa A. A célula é uma unidade estrutural e funcional apenas dos organismos unicelulares. Está errado. Vem apenas dos organismos unicelulares. Nós aqui não temos os organismos pluricelulares. Lembrando que unicelulares são aqueles que têm uma única célula e pluricelares são aqueles que são formados por mais de uma célula. B. A célula é unidade estrutural e funcional apenas dos organismos pluricelulares de plantas e animais. Está errado, pois aqui já não mencionaram os organismos unicelulares. Vamos para C. A célula é unidade estrutural e funcional apenas das plantas unicelulares. Está errado essa afirmação. Vamos para D. A célula é unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, unicelulares e pluricelulares, de plantas e animais. Essa é a alternativa correta. Alternativa D. Vamos nós para o número 2. Vem, se uma célula for observada ao microscópio óptico com uma ampliação de 4 sinus-x e a ampliação da ocular é de 10x, qual será o valor da objetiva? Nós sabemos que a ampliação, neste caso é igual a objetiva vezes a ocular. Então, nós queremos a objetiva neste exercício. Então, o objetivo será igual, vamos isolar, será igual a ampliação sobre a ocular. Então, é só você dividir aqui. A tua ampliação é 400 e a ocular é 10. Então, 400 dividido por 10, ficamos com 40. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Número 3. Dos constituintes celulares a seguir mencionados, qual está presente somente nas células eucarióticas e representa um dos critérios utilizados para distingui-las das células procarióticas? Lembrando, para você poder distinguir uma célula procariótica de uma célula eucariótica, você vai se basear no envoltório nuclear ou na membrana nuclear, porque uma célula eucariótica é aquela que tem o envoltório nuclear e a sua informação genética estará envolvida e estará dentro, enquanto que uma célula procariótica, visto que não tem envoltório nuclear, lá a sua informação genética está difusa ou espalhada no citoplasma. Logo, a alternativa correta aqui é a alternativa D, o que vem envoltório nuclear. Vamos para o número 4. A diferença entre células eucarióticas e procarióticas está no núcleo, correto? Os indivíduos procarióticos possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, é aquilo que eu estava a dizer. Enquanto os indivíduos eucarióticos, ela se encontra no núcleo da célula. Quanto ao núcleo, é correto afirmar, vamos analisar a alternativa A. Um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e encontra-se no centro da mesma, ou seja, no centro da mesma célula. Estamos a dizer que um núcleo saudável de uma célula possui uma forma redonda e sempre se encontra no centro da célula. Depois vem, pois assim controla igualmente toda a célula. Isto aqui não é verdade. Nem sempre a gente vamos encontrar o núcleo no centro de uma célula. Veja a célula nervosa. O núcleo nós encontramos na parte da cabeça, na parte do corpo celular. No espermatozoide, nós encontramos o núcleo na parte da cabeça, nós encontramos no centro da célula. Logo, a alternativa A está errada. Vamos analisar a alternativa B. No núcleo encontra-se a cromatina, que é a associação de moléculas de DNS e proteínas imersas no citoplasma e envolvidas pela membrana nuclear. Está errado essa afirmação. E só para observar isto aqui que nós temos DNS, você poderá talvez queiram dizer DNA, mas ao analisar essa questão aqui conseguimos ver que ela está errada. Vamos analisar para a alternativa C agora. Vem que o núcleo é a região da célula
que controla todas a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Essa alternativa aqui está correta. Por quê? Dentro do núcleo nós vamos encontrar o DNA. Logo, o núcleo vai controlar toda a produção de proteínas, porque o DNA é que é responsável, na verdade, pela produção de proteínas, através daquilo que nós chamamos de dogma da biologia celular e molecular, onde nós temos o DNA, temos o RNA e depois, por último, nós temos as proteínas, onde vai ocorrer a replicação, transcrição e a tradução para poder se produzir as proteínas. É mais ou menos uma coisa assim, você encontra o DNA, você encontra do outro lado o RNA e depois você já vai encontrar as proteínas. Então esse é o tal dogma. Enquanto que se você sai de DNA para RNA, chamamos isso de transcrição e daqui para formar a proteína chamamos de tradução. De DNA para DNA chamamos de replicação ou duplicação. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C para o número 4. Vamos para o número 5. Nas células, a destruição de um organelo é uma função desempenhada pelos... A alternativa correta aqui é a alternativa A, lisossomas. Esse processo é conhecido como autofagia. B, vem mitocôndria. Mitocôndria é responsável pela respiração celular. C, vem complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento e secreção de substância. Vem o retículo endoplasmático, que pode ser classificado em rugoso ou liso. O rugoso é aquele que é responsável pela produção de proteínas e o liso é aquele que é responsável pela síntese de lípidos. E depois aqui temos os peroxissoma, aqueles organelos celulares responsáveis pela produção de uma enzima conhecida como catalase, que vai degradar o peróxido de hidrogênio. Então, quando nós degradamos o peróxido de hidrogênio, nós libertamos lá libertamos uma molécula de água mais oxigênio. Então, essa enzima aqui vai degradar ou vai quebrar o peróxido de hidrogênio. Essa enzima que é produzida aqui nos peroxissomas é conhecida como catalase. Então, vamos para o número 6. Número 6, vem aqui. A maioria das células eucarióticas apresenta um núcleo. Outras podem apresentar 2 ou até múltiplos núcleos. Depois vem aqui, existem ainda aquelas que depois de especializadas tornam-se anucleadas, como, então estamos a falar de células que são anucleadas. Estamos a falar de células sem núcleo, depois de especializadas. Então, neste caso, estamos a falar das hemácias. As hemácias, elas são células consideradas células anucleadas, células sem núcleo. Você encontra uma hemácia assim, depois lá dentro, você não encontra lá o núcleo dentro de uma hemácia. Não temos lá o núcleo dentro de uma hemácia. Você vai encontrar aqui esse formato aí. Lembrando que hemácias fazem parte daquilo que nós chamamos de glóbulos vermelhos, onde nós encontramos a hemoglobina. Vamos para o número 7. Marque a alternativa que completa melhor a frase. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de... A alternativa correta aqui seria esta aqui, que diz uma bicamada de fosfolipídios com moléculas de proteínas inseridas. Então, nós vamos encontrar aqui algumas proteínas que podem ser consideradas como proteínas periféricas e proteínas integrais. Vamos para o número 8. A fabricação de vinho e pão depende de produtos libertados pelas leveduras durante a sua atividade fermentativa. Assinale a alternativa que menciona os respectivos produtos finais. Queremos aqui os produtos que são libertados no processo da fermentação. Mas nós deveríamos procurar aqui, antes de tudo, que tipo de fermentação aqui está a ocorrer. Então, nós temos aqui
o vinho. Então, se nós temos o vinho, significa de que vai ocorrer a fermentação alcoólica. E na fermentação alcoólica, nós temos lá a libertação do álcool etílico e do dióxido de carbono. A fermentação alcoólica também ocorre na produção, já vem aqui, ocorre na produção de pão. Por isso que aquela massa, ao se produzir pão, aquela massa, o fermento ali, aquilo começa a aumentar graças ao dióxido de carbono que é libertado. Então, você tinha uma molécula, ou você tem uma molécula de glicose, depois disso, você vai produzir lá o álcool etílico, ou o etanol e o dióxido de carbono. E a alternativa correta aqui seria álcool etílico, dióxido de carbono seria a alternativa A, álcool etílico e dióxido de carbono. Então, vamos para o próximo exercício. Número 9. Considera as seguintes características atribuídas a um organelo celular. Vesículas coenzima forma-se a partir do complexo de Golgi. Então, qual seria aqui este organelo celular? Vesículas coenzimas. Então, enzimas participam no processo de digestão. Então, qual seria o organismo aqui, o organelo celular aqui responsável pela digestão? Nós já falamos que são os lisossomas. Então a alternativa correta aqui é a lisossomas. Lisossomas têm vesículas coenzimas para a digestão e os lisossomas formam-se a partir do complexo de Golgi. Então essa é a alternativa correta. Número 9, alternativa A. Vamos para o número 10. Observa a tabela abaixo sobre a mitose. Então nós vamos fazer aqui uma correspondência. Vamos lá. Temos aqui a telofase. Na telofase, nós temos o reaparecimento da membrana nuclear e do nucleolo. Logo, nós vamos dizer que o 1 vai para C. O 1 vai para C. E na metafase, ou metáfase, vem telófase, ok? Na metáfase, nós temos lá os cromossomos que se alinham no plano equatorial da célula. Então, 2 vai para B. E na anáfase, nós temos cromatídeos irmãos que movem-se para os polos opostos. Então, nós teremos isto aqui. Então, o 1 vai para D, o 1 vai para C, teremos 1 que vai para C. Isto aqui, ao organizar, teríamos 1 que vai para C. Por enquanto, ficamos com a alternativa A ou B. Então, podemos ficar com C por enquanto. Então, 1 vai para C, o 2 vai para B, que é este que nós temos aqui, 2B, e o 3 que vai para A, e é isto aqui. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C para o número 10. Número 11. A equação abaixo representa o processo vital que ocorre nos seres vivos. Então, você vai analisar essa equação. Tens glicose, tens oxigênio. Depois, você vai observar que é uma equação que ocorre na presença do oxigênio. Logo, isto aqui, ou essa equação, é chamada de respiração aeróbica, porque ocorre na presença do oxigênio. Depois vai libertar dióxido de carbono e água mais energia. Então, esta é a respiração aeróbica. A respiração anaeróbica, ela ocorre sem o oxigênio. Então, você teria isto aqui, o oxigênio iria participar aqui. Você iria ter lá o dióxido de carbono, posso colocar mais energia, posso colocar mais álcool etílico, que já seria a equação da fermentação alcoólica. E se fosse a equação da fotossíntese, na equação da fotossíntese nós temos, na verdade, o inverso. Na equação da fotossíntese nós temos isto aqui. Então, isto aqui fica como reagente, isto aqui fica como produto, que nós temos deste lado aqui. Isto aqui é produto, isto aqui é reagente na equação da fotossíntese. Então, 11 é E. Vamos para o número 12. As células eucarióticas podem ser classificadas em dois grupos principais: células animais e células vegetais. As células vegetais apresentam algumas estruturas exclusivas, tais como o cloroplasto, que são responsáveis pelo processo
de fotossíntese. Assinale as alternativas a seguir e marque a única estrutura que não pode ser utilizada para diferenciar uma célula vegetal da animal. Queremos uma estrutura que não pode ser usada para diferenciar, ok? Ou seja, queremos uma estrutura que se encontra tanto na célula animal e tanto na célula vegetal. Então, é a mitocôndria. A mitocôndria é encontrada na célula animal e na célula vegetal. Por isso que não pode diferenciar a célula animal da célula vegetal. Parede celular, ele é encontrado na célula vegetal. Isso aqui na célula vegetal, então vamos lá para o número 13. A sequência normal do deslocamento da água numa planta vascular é... Então, a primeira coisa que você deve saber é que como é que a água ela é transportada, de onde que a água vem? A água, na verdade, ela vem de baixo e vai para cima. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, que vem pelos absorventes, porque os pelos absorventes se encontram-se embaixo, nas raízes. São eles que são responsáveis pela absorção da água. Depois temos córtex, temos vasos condutores, depois temos estomas que se encontram nas folhas. Então a alternativa C é a alternativa correta. Coifa é a parte da raiz. Logo a água não pode começar da raiz e terminar na raiz. A tendência da água é de subir até lá em cima. E vamos para o número 14. Envolvendo uma planta que esteja num vaso com um saco plástico, após algum tempo, observa-se que a perda interna observa-se que a parede interna, ok, do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Depois vem aqui, esta água foi perdida pela planta pelo processo denominado de... Então, temos esta planta aqui que foi envolvida por um saco plástico e começou na verdade a ter algumas gotículas de água. Significa que esta planta aqui transpirou. Então, ocorreu aqui a transpiração. E vamos para o número 15. O professor de botânica montou uma experiência para observar o efeito da luz sobre a transpiração foliar. Escolheu um arbusto de papoula, depois vem o nome científico, e encapsulou as extremidades de 10 ramos com sacos plásticos transparentes, lacrando-os com barbante. Depois vem para evitar as trocas gasosas. Depois, do outro lado, cobriu a metade dos sacos com papel alumínio. E após 48 horas, observou as diferenças no conteúdo da água acumulado dentro dos sacos nos dois grupos. Assinale a alternativa que indica o resultado observado mais provável. Então, aqui o que nós podemos ver é que este senhor aqui cobriu uma planta. Do outro lado, com um saco plástico transparente e do outro lado, com um papel de alumínio. E o papel de alumínio ele impede a incidência da luz. E lá, o saco plástico não impede a incidência da luz. A luz pode vir a passar. E devemos entender o seguinte, que os estomas, para que eles possam se abrir, precisam da luz. E quando eles se abrem, os estomas liberam água. Então, naquele saco plástico, que na verdade, naquela planta que havia sido cobrido pelo papel de alumínio, ali não houve perda de água, porque os estomas não se abriram. Isto devido que não houve a ação da luz. E depois, naquela planta que foi coberta pelo saco plástico, os estomas se abriram. Logo aí houve libertação da água. Então podemos analisar. A alternativa A. A quantidade de água nos dois grupos foi igual devido à inibição de transpiração pela alta umidade. Está errado isto aqui. Não foi igual. B. O teor de água acumulado foi maior nos sacos plásticos. Isso aqui é verdade. Sem a cobertura do papel
alumínio, uma vez que a luz induziu a abertura dos estomas e permitiu a transpiração mais intensa. Então, a água aqui foi acumulada na verdade, nos sacos plásticos em relação àquela planta aí que tinha papel alumínio. Então, a alternativa correta aqui é B. Vamos para o número 16. Os meristemas primários e secundários promovem nas plantas respectivamente. Então, o que você não deve esquecer aqui é que o primário promove o crescimento em altura, alongamento. E o secundário em espessura. Então, a alternativa correta aqui seria, começaram com primário, depois secundário. Então, a alternativa correta seria A, que vem alongamento e engrossamento. Depois vamos para o número 17. Os meristemas secundários são constituídos por... Então, secundários são constituídos por aqui vem floema, xilema D, aqui vem floema, campo, aqui vem filogênio, floema, aqui vem filogênio, campo, aqui campo e xilema. A alternativa correta aqui é a alternativa B, que vem filogênio e câmbio, onde o filogênio ele que vai se diferenciar e vai nos dar o suber, e o câmbio ele que vai formar o xilema e floema secundário. Dizer que os meristemas primários eles são constituídos pelo procâmbio. Procâmbio, nós encontramos procâmbio lá, protoderme e o meristema fundamental. Então, esses são, na verdade, os tecidos que constituem o meristema primário. Já o meristema secundário são esses aqui, que se encontram na alternativa B. Número 18. Dá-se um nome de organismo autotrófico aquele que... Então, autotrófico é aquele que consegue produzir seu próprio alimento. Vamos lá analisar as alternativas. A. É capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir da glicose e aminoácidos. A glicose é o tal alimento. Então, não é verdade isso aí. Vamos para B. Não realiza fotossíntese. Está errado. Autotrófico porque consegue produzir seu próprio alimento, que é a glicose, e logo faz a fotossíntese. C. Depende do outro organismo vivo para a obtenção de alimentos. Está errado. D. É capaz de sintetizar seus próprios alimentos a partir de substâncias inorgânicas. Essa é a alternativa correta, porque fotossíntese é a transformação das substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. E vamos para 19. Que partes de uma planta são ingeridas numa refeição constituída por batata, cenoura, feijão verde e grãos de feijão? Vamos lá analisar. Então, na verdade, batata é caule, cenoura é raiz, feijão verde fruto e grãos de feijão semente. A alternativa correta aqui é a alternativa D. Vamos para o número 20. A cortiça dos sobreiros, quero suber, utilizada normalmente para o fabrico de rolhas de garrafas de vinho, é extraída de árvores ricas em... Então aqui já deram a resposta. Ricas em suber. Ricas em suber. A alternativa correta é a alternativa E. Então, se você gostou da resolução deste exame, comente alguma coisa aí e compartilhe o vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.